presidente indo com os ministros indo pro STF a pé. Por favor, vai fazer um Supremo, presidente. Por que ele tá com essa fisionomia, meu Deus? Ele tá triste. Um abraço, sou Blas de Altamira. Deus abençoe. Salve minha amiga, salve meu amigo, eu sou o Clayson e mais uma vez nós estamos aqui de volta para falar de uma situação gravíssima que aconteceu ontem. É algo que toda a imprensa divulgou, talvez você já saiba disso, essa reunião dos empresários com o Bolsonaro, mas eu acredito que não tenham dado a devida atenção e a abordagem correta, porque uma situação como essa é um indício muito sério, e é sobre isso que nós vamos abordar hoje aqui. Eu quero só fazer uma ressalva importante aqui. Eu sou um defensor, como você bem sabe, do isolamento. Acredito que o isolamento hoje seja uma alternativa praticamente única para um problema terrível que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Mas eu não estou aqui querendo dizer para você que isolamento é a melhor coisa do mundo. Então o isolamento, antes de mais nada, é algo que incomoda a todos, inclusive aqueles que defendem o isolamento, como é o meu caso. Por outro lado, eu acho válido, eu acho plausível que os empresários se dirijam até o presidente para dizer: olha, presidente, nós estamos numa situação muito complicada. Esses empresários eles foram até o Bolsonaro para que o Bolsonaro apresentasse alternativas. Mas a solução do Bolsonaro foi pegar esse grupo de empresários que foi lá visitar, pegou esses caras e foi passear em Brasília e foram invadir, e esta é a palavra, eles foram ocupar o Supremo Tribunal Federal. Só para você ter uma ideia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Toffoli, ele nem lá estava. Ele estava na casa dele. Nós estamos na pandemia, ele estava fazendo, obviamente, o isolamento dele. Chegaram todo mundo no arrenca lá no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro levou ministros, levou o pessoal todo e vamos para lá. Chegou lá, o Toffoli chegou. O Bolsonaro, cara, começou a gravar uma live. Ele começou a gravar uma live lá dentro. E ele se colocou do lado do Toffoli. O Toffoli falava, ele nem olhava para o Toffoli, ele ficava assim. Essa coordenação, presidente, é fundamental para esse tipo de planejamento, para esse momento tão difícil que o mundo todo passa, que o Brasil passa. Ele era praticamente indiferente ao Toffoli. E ele chegou lá falando como se ele fosse o presidente do STF. Como se ele mandasse no STF. Né? Quando a gente sabe que há aqui no nosso país a divisão de poderes, e ela é muito bem estabelecida. Nós temos o poder executivo, ao qual o Bolsonaro faz parte, nós temos o poder judiciário, ao qual, obviamente, faz parte o Toffoli e o Supremo Tribunal Federal. Assim como nós temos o Legislativo, que aí, no caso, o representante seria o Maia e o Alcolumbre. Agora, o que a gente está querendo colocar aqui para você? O Bolsonaro chega lá no STF, toma conta do STF, coloca lá na mesa, ele se colocou até numa posição de maior destaque até do que o próprio Toffoli, usou o presidente do STF como coadjuvante numa live, transferiu para o Toffoli uma responsabilidade que é dele. O que o STF tem a dizer sobre a pandemia? Qual é a posição do STF? Sendo que o STF não tem... Algumas pessoas podem dizer: Cláudio, mas o STF ele proporcionou aos governadores para que os governadores pudessem tomar decisões a respeito da pandemia. E aí o próprio Toffoli, na fala dele, disse o seguinte, falou, olha, falando para os empresários e para o próprio Bolsonaro, falou: olha, se o STF não tivesse tomado uma decisão, nós estávamos caminhando para o caos. Estamos falando de uma situação aqui de calamidade pública.
o STF ele foi praticamente forçado a tomar uma decisão porque o governo Bolsonaro estava inerte. Inclusive até agora, em muitos aspectos, continua. A sorte é que o Ministério da Saúde do Bolsonaro segue uma linha não bolsonarista. O Ministério da Saúde ele não é bolsonarista. Tanto que o Bolsonaro tirou o Mandetta, porque o Mandetta estava defendendo o isolamento, estava defendendo coisas que o Bolsonaro quer, de alguma forma, deixa de existir, numa situação completamente sem sentido. Entrou o Taixe e o Taixe está lá dizendo que o isolamento continua e que em alguns lugares ele vai ter que aumentar, vai ter que ser mais rígido ainda. O que é uma coisa óbvia, porque esses caras eles têm um nome a zelar. Né? São pessoas ligadas ao setor de saúde, não pode fazer uma besteira qualquer, porque isso vai manchar a vida deles para sempre. Então, você tem uma situação completamente sem sentido, onde o Bolsonaro transfere para o STF uma responsabilidade que é dele, vira a esquina ali, virou a esquina. Ele já, não só ele, como todos os partidários do Bolsonaro reclamam de uma chamada judicialização da política, né? Ou seja, eles reclamam que, no caso aqui, né, os juízes do STF não podem legislar, não é isso? Eles reclamam que o STF não pode legislar, não pode atuar na política, mas aí o Bolsonaro vai lá e coloca o STF na linha de frente política para lidar com os empresários. É uma incoerência que não tem assim parâmetro, não tem como imaginar. O sujeito faz uma visita surpresa. Eu não sou escravo do protocolo, mas eu acho que o mínimo de respeito às instituições, sabe, o mínimo de respeito tem que haver, pô. Vou chegar lá no STF, lá não vou invadir aquele troço lá e falar, vem pra cá, Toffoli, começa a falar aqui, responde aqui pros empresários, sabe? Então, assim, é uma situação que a gente fica aqui pensando até que ponto que as coisas vão caminhar. Qual a solução que o Bolsonaro encontra, então, para resolver o problema, em vez de criar as políticas públicas, em vez de criar soluções para poder auxiliar os empresários, auxiliar a população como um todo? Ele pega esse pessoal e leva para o STF para falar com o Toffoli. Sendo que há poucos dias atrás, ele estava participando de uma manifestação contra o STF. Há poucos dias atrás, ele estava numa manifestação contra o STF. Cria um constrangimento que não tem fim. Há poucos dias atrás, ele fez uma declaração extremamente irritada. Eu perdi a paciência, né, por conta de ter sido impedido a nomeação do diretor da Polícia Federal. No outro dia ele já chegou de manhã cuspindo fogo, né, cuspindo marimbondo, como a gente fala em Minas, pé da vida. E aí de repente agora ele junta todo mundo e vai para lá. E ele se deu por satisfeito, porque ele demonstra para os empresários que estão lá, a gente não sabe qual é a intenção, mas demonstrou um certo poder, né, pegou os empresários, levou os empresários lá para o STF, né, prestigiou os empresários, se sentiram prestigiados. Só que a prática é essa, eles não saíram de lá com nada. Para não dizer que não saíram de lá com nada, o Bolsonaro assinou a construção civil agora, ela faz parte das profissões, né, daqueles trabalhos essenciais. Então agora ele abriu para a construção civil, para não dizer que não saíram de lá com nada, pelo menos saíram com isso. Os empresários da construção civil, né, que vamos dizer assim, quanto? 5% da população? Acho que não, né? Acho que é menos que isso, mas que seja. Os empresários da construção civil pelo menos ganharam alguma coisa com isso, mais nada. Porque as respostas mesmo que eles queriam, que é a flexibilização, não vai acontecer e não deve acontecer. Romper o isolamento agora é um prejuízo financeiro, causa um prejuízo financeiro muito maior, porque o que ocorre? Provavelmente, se a gente agora flexibilizar total, daqui a pouco a gente vai ter que entrar no lockdown mesmo, não vai ter jeito, não tem solução. E ao mesmo tempo que a gente tem mais pessoas infectadas, mais pessoas doentes, a gente tem mais gastos com a saúde. Nós temos mais gastos sociais. Nós temos que pagar muito mais caro para que uma pessoa seja atendida numa UTI
do que se a pessoa tiver que ficar em casa. Então o que nós precisamos é ter, obviamente, soluções para que as pessoas tenham condições de ficar em casa, para que os empresários tenham condições de se segurar nesse período. E não é tão difícil, a gente pode ver exemplos de outros países, para que você possa manter uma curva achatada, para que a gente possa, num momento oportuno, que a gente está percebendo por outras experiências, que seria daqui a 1 mês e meio, 2 meses, a gente ter a volta gradual. Então é importante hoje que as pessoas entendam que romper agora o isolamento é ruim para a economia. E eu queria encerrar esse vídeo deixando esse alerta que eu deixei no começo. O Bolsonaro é um sujeito que ele é o balão de ensaio em pessoa. Ele lança uma ideia, ele testa essa ideia. Se a ideia não vai muito boa, ele recua. Se a ideia mais ou menos deu certo, ele vai fundo até concretizar. Ele invadiu e ocupou o STF. E ele fez isso ontem. Isso é muito importante para a gente refletir. Ele já fez isso ontem. Apesar de ter sido de uma forma bem diferente do que seria se ele entrasse lá com o cabo, né, e o tanque lá, eu não me lembro agora da colocação do Eduardo Bolsonaro, a ocupação que ele fez ontem é diferente, mas já é uma forma indireta de mostrar as intenções, já é uma forma indireta de mostrar até onde ele é capaz, já é uma forma dele já dar uma resposta para as pessoas que querem sobrepujar, que querem ver o STF na lama. É um desrespeito enorme, criou realmente uma situação de incômodo para todos que estavam lá. A gente percebe até pelos próprios funcionários lá do STF que estavam preocupados, né? A gente percebe que eles estavam incomodados, e o próprio Toffoli, porque não faz sentido o sujeito chegar lá numa visita surpresa e começar a gravar uma live. Mas está aqui o recado dado, fica aqui o registro. O sujeito entrou lá no STF, ocupou o STF, levou lá alguns ministros, falou o que queria falar e vazou. Teve um momento ali que o Toffoli estava falando, que ele estava olhando no relógio, dizendo, porra, já falou aí? Vamos logo aí que eu quero ir embora, já fiz o que eu tinha que fazer. Resultado, simbolicamente, ele deu uma resposta para os seus seguidores de que ele realmente é esse cara que vai chegar lá no STF e vai fazer a coisa acontecer, coisa que na prática isso não acontece, mas simbolicamente ele fez isso. E por outro lado, está aí uma demonstração clara de que ele não tem limite, ele não reconhece a divisão dos poderes que nós temos aqui. Para ele, o Brasil é dele, o Brasil é particular dele, então nós temos que estar atentos a isso também. Peço para que você dê o joinha no vídeo, para que você se inscreva no canal, para que você esteja aqui junto com a gente. Estamos firmes aqui, como você bem sabe. A gente se encontra no próximo vídeo. Estão indo na direção da STF. Meu Deus, o que está acontecendo?